No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dia 6 de setembro, Evangelho de Lucas, capítulo 6, do 12 ao 19. Vamos aprender hoje sobre a importância da oração, subir o monte. Antes das decisões mais importantes de Jesus, ele subiu o monte para rezar. E diz a palavra que Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Senhor, palavra de Deus, mês da Sagrada Escritura, transforme a nossa vida, perdoe os nossos pecados e nos ajude a aprender no dia de hoje, com esta palavra, sobre a importância de rezar. Jesus foi à montanha para rezar. Jesus tinha necessidade da oração, de ter contato, diálogo com o Pai. E passou a noite toda em oração. Como está a sua vida de oração? Como está o seu compromisso com Deus? Você tem rezado todos os dias? Tem tirado um tempinho do seu dia para rezar, para orar? Ou a sua vida, ou você faz da oração somente quando você está doente, como vai na farmácia, compra um comprimido, toma, a dor logo passa, você melhora e depois deixa o remédio de lado. Jesus nos ensina neste Evangelho que nós precisamos rezar, estar em contato com o Pai, com a palavra do Senhor. E ele subiu ao monte antes de escolher os 12. Antes das decisões mais importantes na nossa vida, nós precisamos rezar. Pedir o Espírito de Deus, pedir os dons do Espírito Santo. E aí, diz a palavra, que ele escolheu 12, dentre eles, Simão, a quem impôs o nome de Pedro, pois André, Tiago, até chegar a Judas Iscariotes. E o texto faz questão de dizer, aquele que se tornou traidor. Então Judas, ele não estava programado para ser traidor, até porque os fatos acontecidos foram escritos depois. Por isso que a igreja fala muito da tradição, magistério e a palavra de Deus. Nós lemos a palavra junto com a igreja, com a tradição e o magistério da igreja. Nós não somos fundamentalistas,
pegamos texto e queremos interpretar o texto como ele está escrito da forma com que eu compreendo hoje. Eu preciso analisar o contexto histórico da época, social e, lógico, espiritual também. Mas eu não posso olhar para a Sagrada Escritura e achar que foi o anjo que desceu e escreveu. O primeiro evangelho, o Evangelho de São Marcos, foi escrito por volta do ano 60, 61, por ali. Jesus morre com 33 anos de idade. Neste tempo aí, quase 30 anos, a palavra ficou guardada onde? Na mente, no coração, na memória do povo. Depois essa palavra virou, então, foi ser escrita. E esse tempo que essa palavra ficou guardada, a igreja entende como a tradição. A tradição não é de... Quando a gente fala de tradição, a gente lembra de coisas velhas, talvez coisas antigas. A tradição da igreja é a base da nossa fé. É o que sustentou a igreja no início da igreja. Então a pessoa fundamentalista, ela diz, eu creio na palavra, eu não creio na igreja. Mas veja, a palavra já existia, mas ela foi escrita depois da igreja. E só graças a um santo da igreja, São Jerônimo, que traduziu da língua original para o latim, depois foram traduzidos para as outras línguas, até a nossa língua, o português, mas graças a São Jerônimo, que passou em uma gruta, não me recordo agora quantos anos, para traduzir a Sagrada Escritura. Então não leia a Sagrada Escritura ao pé da letra, porque senão tem muitas passagens que você não vai compreender. Judas Iscariote, primeiro Simão, chamado Pedro. Então Simão, ele foi se tornando esta pedra, esse Pedro, mas ele tropeçou muito até se tornar essa rocha. Ele chegou a negar Jesus, mesmo escolhido. Mas Pedro e Jesus não deixou Pedro parar na sua negação. Pedro quis desistir por causa do seu erro, do seu pecado. Jesus foi ao encontro de Pedro no mar de Tiberíades. Olha que bonito. Judas Iscariotes, que tem outro Judas também, né? Judas, filho de Tiago, que nós celebramos, São Judas Tadeu. É outro Judas, Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Então, Jesus escolheu Judas, assim como Jesus escolheu a mim, a você, já pela graça, do batismo. Jesus nos escolheu para dar certo, para fazer o bem, para ajudar as pessoas. Jesus te escolheu, irmão e irmã, para dar certo, mas as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia vão nos tornando adeptos do Evangelho, colaboradores da ação missionária, ou vai nos tornar mais um traidor, como Judas. É no caminho que nós vamos sendo transformados, e vamos aprendendo, e vamos caindo, vamos levantando, e vamos seguindo em frente. E aí Jesus então escolhe os 12. Dentre os 12 tinha um que traiu, um que negou, porque é nas escolhas da vida. Mesmo Judas que traiu, se ele tivesse se arrependido, pedido perdão, o Senhor tinha perdoado, porque o Senhor é amor e misericórdia. Reze, irmão. Reze o terço, você parou de rezar. Não deixe de rezar o Santo Terço. Não deixe de clamar a graça de Deus, de participar da Santa Missa, se possível, diariamente, de rezar o terço, de ler a palavra. Faça a leitura orante da palavra de Deus, a Léxio Divina. Faça a leitura orante da palavra de Deus. Não deixe de rezar, não deixe de orar, não deixe de clamar. Deus tem muito mais a realizar na sua vida, creia. Creia que um tempo novo começa hoje na sua vida pela força da oração, pela força do poder de Deus, da graça do Senhor. Vamos pedir a misericórdia do Senhor a todos nós no dia de hoje. Vamos pedir que o Senhor nos alcance, que o Senhor venha em auxílio das nossas fraquezas, que o Senhor venha em auxílio das nossas misérias, que o Senhor venha em auxílio das nossas limitações. Quantas vezes agimos como Judas? Traímos o projeto de Deus, a missão que Deus nos confiou. Ao invés de
darmos passos para frente, damos passos para trás. Que Deus nos ajude a prosseguir. Se você errou, busque a confissão, busque a reconciliação, retome a caminhada. Não desista. Deus tem muito mais a realizar na sua vida. E desça sobre você, sobre a sua caminhada, sobre a sua história, a bênção do Deus que é todo-poderoso e misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja louvado. Obrigado a você que compartilha também com outras pessoas para que possamos continuar evangelizando. Deus te abençoe, que a intercessão da Virgem do Carmo esteja sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.